senhora tem notícia de outros cantores, outros músicos que cantem música de apologia ao crime? A senhora Não sabe? tenho. Não tem, né? Não, senhor. Tá, ok. Agora algo pessoal meu, um comentário pessoal meu, principalmente porque eu atuo na periferia há muitos anos. Eu morei na periferia, eu cresci na periferia. E eu queria deixar um apelo para a senhora, principalmente com esse alto poder de influência que a senhora tem, que possa utilizá-lo para fazer o bem, para fazer os jovens da periferia voar tão quanto a senhora está voando hoje. Então, existe a liberdade de expressão artística e a liberdade de expressão de manifestação do pensamento. Ela não pode ser indagada em uma CPI sobre uma música dela, quando que o objeto da CPI é outro completamente diferente. Então, vou pedir para que Vossa Excelência não faça essa pergunta, porque foge do objeto da CPI, que Vossa Excelência é o presidente. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Eu tenho uma pergunta simples. A senhora, eu percebi que, graças a Deus, aí a senhora conseguiu se profissionalizar na área. Eu sei que é o sonho de muitos jovens da periferia chegar onde a senhora está e conseguiu alcançar. E esse profissionalismo se deu através, a senhora disse que tem uma empresa que formaliza os contratos para a senhora, é isso? Sim, sim. Como que é o nome da empresa? GR6 Eventos. GR6 Eventos, tá, ok. Tem mais músicos nessa empresa também? Metade do Brasil. A metade do Brasil é dela? Sim. Ok. E como que a senhora se sente hoje tendo um grande poder de influência sobre os jovens, principalmente na periferia? Eu me sinto muito privilegiada a poder ter voz. A gente sabe o quanto é difícil lá na periferia a gente ser pelo menos visado, escutado. Ótimo. Então, o máximo que eu puder fazer por mim e pelos meus e por onde eu vim, estamos aí, com certeza. Ótimo. A senhora canta algum tipo de música de apologia ao crime? No seu repertório tem algum? Não, ao crime não, só sexual. Sim, entendi. Normal. Sexualização. Tá. Dos músicos da GR6, a senhora sabe se tem algum que canta... Excelência, pela ordem, a empresa de R6 não é objeto de investigação. Por enquanto, doutor. Não é objeto de investigação. Por enquanto, o senhor tem que pedir a palavra para o presidente. Eu pedi pela ordem, Excelência. Eu pedi pela ordem. Mas não foi concedida ainda. Excelência. Não foi concedida a palavra ao senhor. Não foi concedida a palavra. Pedi pela ordem, Excelência. Pedi pela ordem. Tá. Doutor... eu não vou permitir que ela responda qualquer então pergunta. Então o senhor pede para ela não responder. O senhor não manda aqui. O senhor não preside a sessão aqui. O senhor não tem a palavra. O senhor não grita comigo. O senhor não tem a palavra aqui. O senhor tem que pedir a palavra. Doutor. O senhor tem que pedir a palavra aqui. Não é a casa da mãe Joana aqui, não. Vereador Neves. Doutor. Então o senhor... Doutor, ninguém faltou com respeito com vossa senhoria. Doutor, pela praxe da casa, é de costume, na forma regimental, que se peça uma parte. O doutor, neste momento, não pediu a parte que lhe seria concedido. Eu peço ao senhor que, nas atribuições de suas funções, oriente a depoente a não responder caso assim o queira. É prerrogativa constitucional do senhor, eu sei que o senhor tem a competência adequada para fazer uso. E lembro que a GR6 teve a intimação do responsável aprovada hoje para prestar esclarecimentos na qualidade de testemunha. Também lembro que a senhora Fernanda não é responsável pela senhora GR6. Mas lembro que a própria senhora Fernanda afirmou que possui contrato com a senhora GR6. Então, a pergunta do vereador é justamente sobre o conhecimento da senhora Fernanda sobre outras pessoas que possuem contrato. E a prerrogativa de resposta é dada ou não à senhora Fernanda, mas eu peço ao colega que... Falo como colega porque também sou advogado, doutor. Eu peço ao patrono que se atenha nesse momento para o bom andamento da CPI a orientar a cliente, como sei que o colega tem as atribuições para assim fazê-lo e tem feito e tem acompanhado dessa maneira. Vereador Neves, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora Fernanda, Drica, como foi explanado pelo presidente, a senhora não tem obrigação de responder, tá ok? Principalmente se for orientado pelo seu advogado, não tem obrigação alguma de responder as perguntas que eu estou lhe fazendo, tá ok? Tudo bem. A senhora tem notícia de outros cantores, outros músicos que cantem música de apologia ao crime? A senhora sabe? Tenho. Não tem, né? Não, senhor. Tá, ok. Agora algo pessoal meu, um comentário pessoal meu, principalmente porque eu atuo na periferia há muitos anos. Eu morei na periferia, eu cresci na periferia. E eu queria deixar um apelo para a senhora, principalmente com esse alto poder de influência que a senhora tem, que possa utilizá-lo para fazer o bem, para fazer os jovens da periferia voar tão quanto a senhora está voando hoje, para que eles possam alcançar patamares maiores na sociedade. Então, isso é um apelo de coração meu, tá? Não tem nada a ver aqui com o escopo, mas eu queria deixar registrado aqui que eu quero lhe dar os parabéns primeiro pelo sucesso e que Deus abençoe e a ilumine para que possa também
trazer outros jovens junto para o sucesso, outros jovens da periferia também. Sim. Tá bom, minha querida? Tá bom. Tudo de bom. Muito obrigado pela sua presença. E mais uma vez quero deixar registrado aqui que aqui o intuito não é perseguir o estilo musical, muito pelo contrário, tá bom? Ok. Obrigado. Obrigado, vereador Nantes. Agradeço também ao doutor. Agora, ainda tem as minhas perguntas. Eu quero reiterar pela enésima vez que Vossa Senhoria não é obrigado a responder, caso assim não queira. O doutor com certeza fará a orientação após cada pergunta e vou proceder conforme o script, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, inclusive pela atenção do colega também. A senhora afirma que suas músicas retratam a realidade da favela, inclusive afirmou isso no preâmbulo. A senhora poderia explicar de que forma essas experiências são incorporadas nas suas composições? Vivências. O que a gente escuta, o que a gente vê, às vezes, o que as pessoas comentam. Na internet, hoje em dia, também está mostrando tudo. Perfeito. Em sua música, Na Onda da Bala, há trechos que citam o consumo de álcool e substâncias ilícitas. Esse cenário foi inspirado em experiências reais? As pessoas retratadas são fictícias ou reais? Eram maiores de idade? São os trechos, abrindo aspas para a letra de Vossa Senhoria. E as novinhas vêm sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando. Com a garrafinha de Bonafonte que ele tanto chacoalha. Vou pedir para dar uns corte, molhar minhas palavras. E nós trava em brasa, ó, na onda da bala. E aí continua. No meu copão de 700, eu peço vênia aos colegas, mas é a letra, porra, o que tá tendo? Uísque e bala, ó, bala e uísque. Uísque e bala, ó, bala e uísque. Excelência, pela ordem. Doutor, eu peço que a... Excelência, pela ordem, ela não é investigada, as músicas dela... Vossa Excelência acabou de... Vossa Excelência... Basta ela falar que não quer responder. Excelência, não é uma questão de não querer responder. A verdade, Excelência, a questão é... Vossa Excelência acabou de dizer que não se trata de uma perseguição com relação à questão do funk nem dos artistas. Vossa Excelência fez uma pergunta sobre a música da Drica, que veio com um outro objetivo que ela acabou de ler aqui para Vossa Excelência, que iria responder a respeito disso. Então, existe a liberdade de expressão artística e a liberdade de expressão de manifestação do pensamento. Ela não pode ser indagada em uma CPI sobre uma música dela, quando que o objeto da CPI é outro completamente diferente. Então, vou pedir para que Vossa Excelência não faça essa pergunta, porque foge do objeto da CPI, que Vossa Excelência é o presidente. Perfeito, doutor. Eu agradeço a contribuição, mas como afirmado pela depoente na pergunta anterior, as letras das músicas de autoria da MC Drica retratam a vivência dela. A vivência dela, como dito anteriormente, constitui momentos em que ela experimentou os pancadões que são objeto da CPI. Portanto, eu pergunto sobre a letra se são experiências que ela viveu. Eu peço que ela responda sim, como ela bem entender, ou se ausente de responder, como também é garantido. Não, isso é só uma música mesmo, não vivi. E nem presenciei. Perfeito. A senhora acredita que letras com temas sensíveis como ostentação, violência ou erotização podem influenciar o comportamento de jovens em situação de vulnerabilidade? Não. Se influenciar quem quer. A música é só para escutar e dançar. Perfeito. A senhora considera que suas composições contribuem para o empoderamento feminino ou podem também reforçar padrões de sexualização precoce nas periferias? Olha, é totalmente empoderamento feminino. As minhas músicas só falam basicamente sobre o que nós mulheres gostamos. Porque o que a gente mais vê na internet é sobre o que vocês, homens, querem. Então, o meu empoderamento é falar sobre o que nós, mulheres, gostamos. Perfeito. A senhora já percebeu o aumento de engajamento ou retorno financeiro ao divulgar conteúdos associados à ostentação, festas de rua, consumo de substâncias ou comportamentos de risco? Excelência, pela ordem, a gente tem um protocolo de gênero. Então, vou pedir também que as perguntas não sejam diferenciadas em gênero, Excelência. Como Vossa Excelência acabou de fazer uma pergunta agora sobre as mulheres. Então, a Constituição Federal dá igualdade a todos os gêneros e a gente precisa respeitar. Então, a gente tem um protocolo de gênero, não pode ser direcionada... que isso de fato pode demonstrar ali um desequilíbrio com relação e um machismo estrutural. Então, vou pedir também que Vossa Excelência obedeça o protocolo de gênero, que hoje, inclusive, o CNJ está implantando com relação às perguntas direcionadas à Drica. Perfeito, doutor, mas dentro da Câmara nós temos uma preocupação muito grande com a segurança das mulheres, então, naturalmente, pelas denúncias que nós temos sobre abusos cometidos em bailes funk, inclusive, talvez o senhor não conheça, talvez a MC Drica também não conheça, mas existem inúmeros casos de menores de idade que foram, que praticaram atos sexuais, eu não posso afirmar categoricamente que foram violadas, mas há presunção de estupro na ocasião de serem menores de 14 anos, e essas garotas vieram a engravidar. Então, um dos escopos, uma das preocupações da CPI é investigar, eventualmente, qualquer tipo de envolvimento ou direcionamento para que a gente possa, ao final, constituir
um relatório que contribua para diminuir ou levar segurança a essas garotas. Não é uma pergunta nesse momento, apenas esclarecendo a pergunta bem posta pelo colega. A senhora não respondeu à pergunta anterior, que eu vou refazer, que o doutor colocou uma pergunta sobre a outra pergunta ainda, e eu respondi e acabou embolando. Vamos lá. A senhora percebeu o aumento de engajamento em rede, o retorno financeiro ao divulgar conteúdos associados à ostentação, festas de rua, consumo de substâncias ou comportamentos de risco? Olha, eu tive retorno financeiro através das minhas músicas, através das minhas artes. Agora, sobre essas organizações, não. Perfeito. A senhora se apresenta como Rainha dos Fluxos. Sim. A que se refere esse título? Tem alguma relação direta com a promoção de festas conhecidas como Pancadão? Não, a única relação direta que a gente tem aqui, graças a Deus, o público cultiva bastante as minhas músicas e me nomearam a Rainha dos Fluxos porque minhas músicas tocam bastante nos fluxos. A senhora já participou, divulgou ou recebeu cachê para se apresentar em bailes de rua sem alvará, em vias públicas, com som alto, com aglomeração? Não. É impossível, porque eu trabalho com toda uma estrutura, então não tem como eu cantar na rua com um somzinho de barzinho, assim, tipo, não tem como. É um show, né? É um espetáculo. Nem no início da carreira. Quem vai me dar atenção? Ninguém quer dar atenção. Com quem não é famoso, ninguém liga. Perfeito, obrigado. A senhora considera legítimo o uso de ruas residenciais para eventos com som elevado, sem autorização dos órgãos públicos? Se eu acho legítimo? Sim. Se considera, opinião pessoal? Ah, mano, eu acho que sim. Eu acharia legítimo se a gente tivesse um lugar para fazer isso, né? Não posso deixar de lado que também importuna outras pessoas a viverem ali. Agradeço. A senhora tem conhecimento de que moradores dessas regiões frequentemente relatam dificuldades para descansar, trabalhar ou transitar por conta desses eventos? E a senhora já residiu em alguma dessas comunidades que eventualmente experimentou esse tipo de barulho? Olha, sim, mas eu nunca vi reclamação, sabe? A gente, na verdade, eu morava no Elisa Maria e antigamente tinha esses fluxos, a gente não reclamava, simplesmente a gente descia, né, para curtir na porta de casa, numa boa. Você sabe definir para nós o que seria um fluxo? Fluxo é onde, tipo assim, você e seu vizinho resolvem colocar um som ali, cada um na sua porta, chamar seus amigos e assim sucessivamente, cada um vai fazendo isso. Então esse é um fluxo, que começa a virar um fluxo de pessoas, né? As pessoas começam a se colocando ali, meu amigo tá fazendo um churrasco na porta de casa com música, entendeu? E o bom da favela é que todo mundo faz, né? Aí aqui é o vizinho, é outro vizinho, é outro vizinho, então por isso que tem todos esses sons, essas músicas, que cada um escuta o que quer, é o forró, é o funk, é o trap, entendeu? Perfeito. A senhora já presenciou, ao longo da sua vida, jovens em situação de risco, seja por uso de substâncias, ausência de responsáveis ou exposição a conteúdos inadequados? E, em caso afirmativo, o que aconteceu? Olha, no fluxo, a gente não presencia tanta coisa porque eu vivo andando, né? Eu tô curtindo, tô dançando, então eu não presenciei isso, não. Eu costumo presenciar isso mais em balada fechada. Pessoas que se drogam, passam mal, segurança joga lá fora e os seus amigos resolvem depois. Perfeito. A senhora tem conhecimento de relatos ou eventualmente presenciou aliciamento de adolescentes por parte de criminosos durante esses eventos, conforme relatado por órgãos de segurança? Nunca. Perfeito. A senhora considera que artistas devem se posicionar contra esse tipo de realidade para ajudar a promover ambientes mais seguros para esse tipo de evento? Olha, com certeza. Se for em troca da gente ter um lugar mais seguro para curtir, não que a periferia não seja segura, sim. Eu acredito que é só mais a importunação de barulho. Vai ficar tudo bem se a gente tiver uns festivais para fazer. Tá. A senhora já se apresentou em festas onde houve manifestações hostis contra a polícia ou contra agentes públicos? Nunca. Sempre eventos normais. A senhora já cantou ou divulgou músicas cujo conteúdo desestimule o respeito à autoridade ou promova o discurso de incitação à violência? Não. Perfeito. Tá. Como a senhora avalia o papel da arte na promoção da paz e da legalidade nas comunidades? Vai existir mesmo? Vai acontecer? Não tenho como opinar. Tem que saber se vai acontecer a paz mesmo, né? Então é isso. A senhora sabe afirmar quem financia a estrutura dos pancadões nos quais tocam as músicas da senhora? Som, palco, segurança, DJs, bebidas? Existe algum tipo de igual eu falei, desculpa, Vossa Senhoria, perdão. É que nem eu te falei, são pessoas que convivem na comunidade, querem fazer um churrasco na sua casa e põem lá seus paredão, seu som e acabam tocando minhas músicas por divertimento, para dançar, para se inspirar, igual eu falo, de empoderamento feminino. Tá. A senhora já recebeu ou conhece algum artista que já recebeu pagamento em espécie ou por meio de intermediário sem contrato formal? Não, senhor. Não? É cada um do seu quadrado. A gente meio que não sabe muitas informações. No seu caso, assim. Nunca ocorreu? Já ocorreu? Não. Sempre no contrato, para não ter fraudes. Tá. E aí o cumprimento é feito por transferência bancária? Eu acho que sim. Eu só recebo depois que eu fiz o meu trabalho. Perfeito.
A senhora já se apresentou em regiões que, posteriormente, mesmo que sem o seu conhecimento, foram identificadas como áreas sob influência ou controle de organização criminosa? Não. Quando contrata a gente chega tipo numa bolha. A gente já chega na van pra subir pro camarim, cantou, tirou as 30 fotos, tchau. A gente não tem discernimento de nada. Só de, canta, faz o papel e mete marcha. Senhora, na sua avaliação, acredita que os pancadões, a despeito de qualquer gênero musical, se tornaram uma ferramenta simbólica e prática para o fortalecimento da narcocultura nas periferias? E acredita que existe a glamorização da criminalidade nesses ambientes? Não. Tá. A senhora já ouviu denúncias sobre cobranças de taxas, extorsões ou autorização por parte de criminosos para esses eventos acontecerem? Nunca ouvi. A senhora já ouviu relatos, denúncias sobre cobranças de taxa, extorsão ou autorização, entre aspas, por parte de agentes públicos para que esses eventos possam acontecer? Jamais. Nunca vi também. Tá. Em algum momento, a senhora ou o colega foi orientado a se posicionar contra essas práticas por meio de retaliação? Não. Tá bem. Ok. A senhora, de alguma maneira, estaria disposta a usar sua voz e imagem, a sua arte, para repudiar a associação do funk com o tráfico de drogas, a exploração de menores e a ocupação criminosa de territórios periféricos? Com orientação, a gente não é objeto da investigação a respeito disso, mas o que eu tenho para falar? Tá. Última pergunta. Essa comissão considera fundamental ouvir de forma direta o seu posicionamento pessoal, óbvio, resguardando seus direitos. A senhora condena, sim ou não, a atuação dessas facções criminosas e está disposta a colaborar com o fortalecimento de uma cultura de paz, legalidade e proteção da infância nas periferias? Olha, eu vou deixar essa parte para o poder público mesmo e eu vou ficar nas minhas músicas. Agradeço as contribuições. MC Drica, obrigado pela disponibilidade de tempo. Obrigada aí, gente. Agradeço ao doutor pelo comparecimento. Peço desculpas pela falta de fornecimento de água no início. É uma reclamação justa, relevante. Eu, inclusive, já pedi assessoria que nas próximos depoimentos, seja com o doutor ou com outros colegas, isso não aconteça novamente, certo? Eu agradeço a todos os demais vereadores e